Aleluia, glória a Deus. Um sustozinho só para acordar aqueles que estavam. Estava um ambiente tão gostoso, né? O ambiente realmente estava muito bom. E a gente estava quase dormindo. O descanso. Então, acho que todo mundo entrando no descanso. Mas nós mantemos esse descanso na presença de Deus. Há pouco, quando o Luiz estava cantando a música, leva a mensagem do trono, né? Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava. Ela falou sobre entrar na sua presença. Existem protocolos para entrarmos na presença de Deus. E às vezes, esses protocolos Glória, o fogo está pegando no altar, tem um fogo no altar. Os protocolos, se eu estava me lembrando que hoje de manhã eu estive aqui ministrando o devocional com os nossos irmãos e eu estava lendo Provérbios 9 falando de sabedoria. E eu vou iniciar para a gente pegar a ponta da corda aqui. A sabedoria edificou a sua casa. Amém. Ergueu as suas 7 colunas. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Preparou seu vinho com especiarias. E arrumou sua grande mesa. Já deu ordem às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, ó incaustos, aos insensatos e desajuizados, conclama: vinde comei o meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Vou dar uma paradinha aqui. A sabedoria, quando ela edificou as suas 7 colunas, ela estabeleceu princípios espirituais. Coluna, se nós observarmos em qualquer construção, as colunas é que sustentam o imóvel de pé. Essa casa está edificada, tem 2 andares, mas ela tem colunas internas nas paredes que às vezes nem são vistas. Mas essas colunas que são edificadas pela sabedoria, elas são os princípios espirituais, os princípios do Espírito. Aleluia. Nós, a cada vez que nós almejamos entrar no reino e aprofundar cada vez mais, Glória a Jesus. nós vamos entendendo que não é possível crescer na graça, no conhecimento de Deus, em direção ao reino, sem mergulhar anteriormente nos princípios espirituais. Esses princípios
que a sabedoria está chamando de coluna, são os que sustentam as bases para fundamentarem aquilo que se está construindo. Tem um evangelho que diz que se você for começar uma construção, você precisa calcular se você vai conseguir concluir, para que outros não passem na rua e digam: veja lá, o homem insensato que começou a construir algo que não podia terminar. E nós não temos como terminar se essas bases não estiverem fundamentadas nessas colunas. As colunas que nós conhecemos bem, que é o maior. Qual é o maior das colunas? Amor, paz, justiça, longanimidade, fidelidade, mansidão. Essas colunas estabelecidas nos levam para níveis superiores. Níveis superiores que o apóstolo Tiago disse para nós, quando nos depararmos com essas provações para níveis superiores, para nós recebermos com alegria. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, provações, nós precisamos definitivamente entender que provação é uma estratégia de Deus para nos fazer crescer. É uma maneira que Ele tem para pegar a nossa alma caída e renovada, mas cheia dos defeitos da sua velha natureza. É aonde Ele consegue, aos poucos, ir limpando e limpando. O apóstolo Paulo fala que é na vossa perseverança, Paulo não, é o Evangelho, que ganhareis as vossas almas. Ou seja, nós vamos perseverando, nós vamos adentrando cada vez mais dentro dos princípios, esses princípios que a sabedoria edificou, que são as suas 7 colunas, os princípios estabelecidos, eles estão fundamentados no pilar da igreja. Quais são os pilares da igreja que nós conhecemos? Os pilares são oração em línguas, louvor, adoração, meditação da palavra, confissão da palavra, jejum. Ou seja, para nós estarmos cada vez mais estabelecidos com as 7 colunas que a sabedoria edificou, nós precisamos entender cada vez mais que os princípios estabelecidos lá no início não mudaram e nem mudarão. Então, quando a gente vê, a gente pega a palavra e começa a folhear e a meditar nesses pequenos versículos, essas coisas faz a gente entender às vezes por que a gente não deslancha, não sai do lugar em algumas situações. Eu até dei um exemplo hoje de manhã de um casal. A sabedoria aqui, ela fala, logo no começo do capítulo 9, para nós não repreender o insensato, porque ele vai te odiar.
Se você repreender aquele que é cheio de problema, ele vai te odiar. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós, como o sábio, ele não tem o S de sábio na testa, porque a palavra fala, se você repreender o sábio, ele se fará mais sábio ainda. Então, para o sábio, é ótimo ser repreendido. Por quê? Porque ele recebe a correção, pensa e agradece. Oh, Pai, obrigado. Há uma chance que eu tenho de crescer mais um pouco. Essa pessoa não soube, mas ela me ajudou muito nesse momento que ela me fez a repreensão. É dessa maneira que o sábio age. Mas o escarnecedor, aquele que vive pecando a cada instante, procurando oportunidade para pecar mais, esse daí, se você apontar o defeito dele, ele avança em você. Eu já falei uma vez aqui, não sei se foi em microfone, mas se uma senhora de respeito, temente a Deus, for chamada de prostituta, sabe o que vai acontecer quando essa senhora passar? Ela vai ficar bem triste, talvez saia chorando, e nada vai bater nela, porque ela sabe, ela tem convicção de que aquilo não coube nela. Mas chama uma prostituta de prostituta para você ver o que vai acontecer. Aponta para ela o defeito dela para você ver. Se ela não avança em você no meio da rua. É assim ou não é? Então, isso acontece com todos. A palavra está dizendo aqui, não repreenda, porque isso traz afronta sobre si. Se você repreender uma pessoa, ou apontar o defeito daquela pessoa, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai te odiar, você não vai ajudar ele, porque ele não tem discernimento espiritual para poder te agradecer pela ajuda que você deu para ele. Pelo contrário, ele vai te odiar. E você sabe o que acontece? Nós somos especialistas nisso em casa, entre casais. Porque a tendência natural do casal não é procurar as pequenas qualidades que o outro tem e jogar luz naquela qualidade para que o outro veja, fique feliz porque foi edificado, foi exaltado por causa da qualidade dele e queira ter outras qualidades. O que a gente faz? A gente faz o contrário, pega os defeitos e joga na cara toda hora. Ah, que você faz isso, ah, que você faz aquilo, ah, que você não tampa o vaso, ah, que você não enxuga, molha a pia na hora que vai escovar o dente. Ou seja, a gente não faz isso. Deixou o calço em cima da... A gente faz isso toda hora. Isso em casal, eu estou lendo de novo isso aqui, porque de manhã o Espírito me chamou a atenção nisso. Na hora que eu estava meditando com eles, eu fui chamado a atenção. Olha, está vendo aí? Ó? Isso é o que acontece dentro das maioria das casas. O que nós deveríamos fazer é o contrário. Ele está cheio de defeito? Deixa quieto. Não aponta. Porque ele vai te odiar. Bom, aquele defeito dele, se ele for apontado, ou dela, se for apontado por qualquer pessoa, aquele defeito, ele vai receber a repreensão. Mas se você fizer, não vai. Se a esposa fizer, ou o esposo fizer, apontar, ficar trazendo luz em treva, não vai funcionar.
A luz em trevas funciona só de um jeito, pelo Espírito. É pelo Espírito que nós mortificamos os feitos da carne. Agora, apontando o dedo, nunca, jamais. Isso acontece conosco todo dia. Na hora que eu levantamos da mesa aqui, o Eliezer e a Grazi, ele apontou. Na hora que levantamos da mesa aqui, na hora. Eu falei, está vendo aí? Exatamente. É assim mesmo. Em Mateus 13, Jesus estava falando de reino. Nós falamos de reino o tempo todo, né? Então, Mateus 13. Se nós falamos de reino, então a gente tem que atentar com muito cuidado todas as vezes que a gente passa por um texto que está falando do assunto. O reino de Deus, nós sabemos que ele é Espírito. Meu reino não é daqui. O meu reino é no Espírito. Jesus, quando disse para Pilatos, ele disse, o meu reino não é daqui. Não é daqui. Nós, a cada vez que nós vamos entendendo os protocolos e as diretrizes que completam esse reino, nós vamos cada vez mais percebendo que ou a gente está parado ou a gente está andando num ritmo muito lento. Porque quando nós começamos a falar de reino, aqui, quando Jesus deu o exemplo aqui do tesouro escondido, ele diz assim, Mateus 13:44, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente, já estava escondido. Aí ele encontrou, ele escondeu novamente. Você vê que o tesouro, ele não é para ficar exposto, ele é para se manter escondido, porque só quem realmente cava a profunda vala é para encontrar esse tesouro, não é qualquer um. O tesouro estava escondido. Aí ele encontrou. No momento que ele encontrou, ele fez o quê? Ele escondeu de novo. Olha o que aconteceu em seguida. Então, transbordando de alegria. Transbordando de alegria. Transbordando de alegria. Vende 90% de tudo que possui. É tudo, né? Pois é. Tem uns que só vende 10%. Vende tudo que tem e compra aquele tesouro. Transbordando de alegria. Essa foi a palavra que me fez parar. Se a gente olhar um para o outro, às vezes, a gente não vê esse transbordo de alegria. A gente vê assim, e aí, como é que tá? Vou levando, tocando em frente, levando uma dificuldade, rapaz.
Uma dificuldade que não está fácil. Essa normalmente é a cantiga universal na maioria de nós. Porque a dificuldade, nós precisamos entender que ela nunca vai acabar. A gente só precisa entender e identificar o tipo de dificuldade. Se é provação, se é tentação. Provação é o quê? Provação é teste para mudança de nível. Para que você aplica a prova na escola, Joilson? Passarem. Passar para quê? Mudar o piano. Exatamente. Passar. Isso aí é quando? É sempre. Acaba? Nunca acaba. O governo até tenta, mas nós não faz. Nunca acaba. O governo, o atual governo aí, Está tentando acabar. está tentando acabar com as provas. Porque não, ele já está obrigando as provas serem aprovadas de qualquer jeito, né? Isso aí já obriga. Não pode reprovar mais aluno. Não pode reprovar. Tem que aprovar tudo. Mas no reino vai funcionar assim? Não. Você muda de nível no reino sem ter vencido a etapa anterior? Não. Acho que ali, ó, deslizando na mão, deslizando, e não sai do lugar. Só muda se tiver crescimento real. Então, quando Deus nos prova, Ele está dizendo, filho, eu estou vendo o seu futuro, mas você precisa passar por isso aqui. Eu estou vendo o que vai acontecer com você daqui 50 anos. E isso aqui que você está sendo provado é fundamental que você passe por essa prova. Porque se você não passar por essa prova aqui, aquele teste de lá, a tentação do diabo lá te derruba. Porque eu estou te provando aqui, mas ali na frente o diabo vai te tentar. Então, se você não passar nesta prova, naquela tentação você cai. Exatamente assim que funciona. Então, o que é que nós precisamos fazer cada vez mais? Identificar o que é prova e o que é tentação. Tentação não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Tentação só vem do diabo e de nós mesmos. Porque a tentação ela vem da nossa própria cobiça ou do diabo. Agora, provações só vêm de Deus. E Deus não tem como nos fazer crescer sem que seja através das provações. Não tem outro jeito. Esses tempos, quando eu estava meditando nesses assuntos, eu percebi que precisava entrar mais um pouco para poder entender esse assunto na raiz. E sabe o que Deus mostrou? Deus é onisciente, não é? Todos nós sabemos disso, né? Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele pode ver você agora, e pode ver você amanhã, pode ver você ontem. Ele tem esse atributo, o atributo da onipresença, não de ambiente, mas de época. Quando a gente fala de onipresença, a gente é danado para pensar. Eu estou agora na UBS, e eu poderia estar na UBS e na Santa Lúcia ao mesmo tempo. Onipresença não é só isso. A onipresença de Deus, ela é onipresente além do tempo. Ele é atemporal, ou seja, a onipresença dele é agora,
mas é daqui um mês, daqui 100 anos, 1000 anos para trás. Então a onipresença dele é exatamente desta maneira. Quando nós entendemos isso, e a gente não está passando por nenhuma provação, que tem momentos que a gente parece que o diabo esqueceu de nós. Né? O diabo esqueceu de nós e que Deus também não está ligando muito. Porque está tudo parado, tudo quieto, tudo tranquilo, né? Só grilo. Não tem nada, nenhuma aprovação, não estou devendo nada, tem um dinheirinho sobrando. Então, eu não preciso de Deus, porque normalmente a gente só vai buscar Deus no aperto, não é assim? A maioria das vezes a gente vai buscar Ele no sufoco. Mas se está tudo tranquilo, eu vou fazer só cumprir os protocolos durante o dia. Oh Pai, obrigado pelo dia. Ficar aquela coisinha assim, aquela coisa insossa. Quando está tudo bem, não é assim? Mas aí quando eu estava meditando nisso, o que é que o Espírito Santo me falou? Você sabe o que representa quando você está sentindo que está tudo na boa? Deus sondou o seu coração e não encontrou nada que atenda a Ele no seu coração. O seu coração não foi qualificado para o que Ele tem para você. Então, quando nós não temos provações, é exatamente isso que está acontecendo conosco. Deus sondou, não encontrou meios para que o projeto dele na minha vida fosse realizado. Como ele fez com Davi. Vai lá na casa de Jessé, ele disse para Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge lá segundo o meu coração. Não falou quem era, não. Aí o que aconteceu? Vai Samuel na visão natural. O mais grandão, não é esse. O outro mais bonito, não é esse. Esse aqui que é o mais malhado, não é esse também. Né? E aconteceu o fato que vocês conhecem muito bem, que é a história de Davi. E aí, nesse vai e vem de provações e tentações, nós vamos dando a Deus condições para nos qualificar. Ou seja, a sabedoria edificou as suas 7 colunas e eu me estabilizei juntamente com essas colunas. Quando eu estou estabilizado nas colunas da sabedoria, que são os princípios espirituais, e eu pego os princípios básicos da igreja, que nós conhecemos quais são, que eu acabei de dizer, os princípios básicos, eles me sustentam no caminho das colunas, para manter as colunas de pé, firmadas, cada vez mais arraigadas na rocha. Cada vez mais. Então, os princípios da sabedoria são esses princípios espirituais que nos sustentam. Os princípios da igreja são os princípios que nos levam ao crescimento dos demais princípios. Para estar qualificado, para tomar com força, com grande esforço, o que nos pertence no reino de Deus. Porque a salvação é de graça.
Mas a coroinha, as pedrinhas da coroa, não é de graça não. Essas daí custa. E olha, não custa caro não. Custa tudo. As pedrinhas na coroa, ó. O apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Autoridade, já pensou? Que autoridade um homem de Deus falar isso? Agora me resta a soberana coroa da justiça, daquele que... E todos aqueles que o amam, ele também entregará essa coroa. Então, quando nós meditamos nesses assuntos, só tem uma finalidade. A finalidade de atentar, fazer uma auto-reflexão, para ver se é preciso, às vezes, mudar de rumo, ou frear, ou acelerar. E de repente você está no caminho mesmo, só vai mais rápido, porque Jesus está batendo na porta aí já, está chegando. A gente vê isso tudo quanto é lado que a gente vai, tudo quanto é igreja, pregações, ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus está voltando mesmo, porque Jesus pode voltar para qualquer um de nós hoje. Se você não abrir o olho amanhã, Jesus já voltou para você. Se amanhã, na hora que você acordar, você não acordar aqui, na hora que você acordar em outro lugar, ele já veio para você. Vai acontecer um momento que o mundo inteiro vai ver na mesma hora, nos 4 cantos da terra, se a terra tem canto, né? Que se a terra é redonda, não pode ter canto. A terra não tem canto, mas nas 4 regiões da terra, ou 8, ou 10, ou 50, vai todo mundo ver ao mesmo tempo. Todo mundo vai ver. Esse dia vai acontecer. Mas, quando ele não determinou aqui o dia para nós sairmos da terra, ele não deixou marcado para ninguém. Pode até ser que ele tenha isso no livrinho dele lá. Mas, para nós, ele não falou para ninguém. Mesmo para o rei Ezequias, falou: se prepara que você vai, bota a sua casa em ordem que você vai sair da terra. E eu estava vendo, não sei, uma pregação essa semana. Quem foi, meu Deus? Falando sobre rei Ezequias. Ah, tá, lá na arca. O rei Ezequias, antes, se ele tivesse ido no momento que Deus falou. Você já parou para pensar isso? Toda vez que eu vejo alguém falando desse texto, eu vejo alguém falando que Deus foi misericordioso com Ezequias, que Deus atendeu a oração do homem com o coração aquebrantado. Normalmente eu vejo falando isso. Mas o que foi que Ezequias fez com os 15 anos que Deus deu? Só fez merda. Só fez merda. Com os 15 anos que Deus deu. Ou seja, para que mais 15 anos para continuar fazendo merda? Não é melhor você ir na hora que Deus chamar? Porque se ele estava satisfeito com ele, então era melhor ter ido. Que Ezequias era um homem temente, né? Era um dos que tinha estabelecido tudo de volta, o que os pais tinham derrubado, né? Então, se ele estava, ele queria só viver. Aí Deus deu 15 anos. Aí você vai ver os 15 anos de Ezequias depois. Um monte de merda que ele fez.
Entende? Por que às vezes nós não compreendemos o caminho da maneira que deve ser? Deus sabe. Então, quando Ele te prova, Ele sabe para que aquela prova. Aleluia. Por que daquela prova? O diabo só sabe nos tentar. O diabo não prova, ele só tenta. Então, quando ele tenta, não é para te fazer crescer, é para te derrubar. Deus prova para te exaltar. O diabo tenta para te derrubar. Por quê? Porque você é o que ele queria ser desde o princípio. Quem é que nós somos? Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. O diabo caiu por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Por que ele tem raiva do ser humano, do homem? Porque o homem é o que ele queria ser. A raiva do diabo só aconteceu depois que o homem foi criado. Não tinha raiva, ele estava lá na dele enquanto o homem não foi criado. Quando o homem foi criado, ele soube quem era o homem. Então, entrou no coração a inveja e ele almejou ser maior que Deus. Ser igual a Deus ou maior que Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vou alongar. Eu acho que o que básico que precisava dizer já foi dito. E eu creio que todos nós estamos firmados nos princípios que deixarão a gente cada vez mais blindados. Nós sabemos quais são as ferramentas que nos deixam blindados. Então não vamos em nenhum momento nos apartar destas ferramentas, destes princípios que nós sabemos quais são. Amém? Amém. Lembra? Vai acontecer. Confissão. Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar. Não, não começo não. Começa no fim. Página 30. Vamos lá? Em unidade, haverá limite. Pois Jesus nos disse que se dois de nós na terra concordarmos quanto a tudo que pedimos, isso sucederá. Pois cremos que tu tens as respostas para mudar qualquer situação que não esteja de acordo com a tua palavra. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele será contigo por 7 caminhos. Pai, te agradecemos, pois nenhuma arma forjada contra o corpo de Cristo prosperará em nome de Jesus. Em nossa igreja, a aliança não é apenas um conceito, não é apenas ensinada, mas recebida, manifesta e vista. Não existem perdidos e maldições no céu, nem enfermos, nem doentes, nem demoniados, nem pobres e miseráveis. Por isso dizemos que a nossa família, nossa cidade é salva, curada, sarada, liberta, livre, próspera e abençoada. Em nossa igreja, a mente de Cristo é tratada todas as coisas
todos estão libertos, todos estão restaurados, porque o Filho de Deus nos libertou. Pai, o Senhor é o nosso provedor. Anjos são despachados para cuidar de todas as finanças e de tudo que for preciso. Coisas que nós sabemos que precisamos agora, coisas que não sabemos que precisamos ainda, porque Tu és o Senhor que responde antes de chamarmos. Declaramos que as autoridades civis, militares, governos, presidentes e líderes governem com paz, honestidade e justiça para o povo do Brasil e dos demais países do mundo. Declaramos que todas as igrejas e ministérios levantados por Ti sejam fortalecidas, destemidas, prudentes e fiéis. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a estar cada dia perseverando em oração, chamando as intenções do atual, e que seja feita a vontade de terra feita no céu. Declaramos e decretamos com coragem e ousadia, com grande confiança, que não somos passivos, e a nossa fé é ativa, temos a mente renovada pela palavra, e pela força tomamos a terra prometida para Jesus, e determinamos comportar de modo digno do Evangelho de Cristo, combatendo lado a lado em nossa alma pela fé do Evangelho de Cristo, e que nada faça por partilharia e por glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a nós mesmos. Declaramos que fomos comprados por um preço e que a nossa vida não pertence mais a nós. Somos servos de primeira classe. Senhor, colocamos em tuas mãos tudo que temos e dizemos que se o Senhor precisar de qualquer coisa que temos, já é Pai, envia os Teus anjos para preparar o caminho para o avivamento, que eles sejam despachados para todos os lugares da terra, interceptando e parando toda omissão e qualquer maquinação do inimigo que possa trazer circunstância maligna contra o povo de Cristo e contra a nossa família. Reivindicamos hoje que Satanás tire suas mãos do nosso dinheiro e, em nome de Jesus, que os espíritos ministradores tragam o dinheiro necessário. Portanto, dizemos agora que nossas finanças estão cheias, porque o Senhor é o servo em que pode confiar, e somente nele. Não há falta de nada, nós operamos em abundância. Pai, conforme intercedemos pela nossa família, o Senhor está usando a nossa fé para transformar a vida de cada um deles, pois Jesus já pagou o preço para termos uma família saudável e livre de toda e qualquer maldição. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela nossa família separada de todas as más influências deste mundo, guardada debaixo das Tuas asas, onde Satanás não pode tocar em nenhum de nossos entes queridos, pois sabemos que todos estão sob Teu cuidado e que todos os anseios e preocupações nossas e deles colocamos sobre os Teus ombros. O amor do Pai é que nos une como uma só família. Portanto, somos abençoados. Em nossas famílias não há ofendas e nem divisões, somente a paz de Cristo. Pai, louvamos o Teu nome, porque devemos entrar em concordância com a Tua palavra nesta oração. E Tu estás no meio de nós, ouvindo-nos. Que essas palavras com as quais fazemos nossa oração permaneçam diante de Ti, Senhor, nosso Deus, dia e noite, para que faça justiça ao Teu povo. Pai, Teu reino, Teu poder e Sua glória para todos sempre. Amém. Amém. Eu sugiro toda a igreja a fazer essa confissão do 30 ao 32 todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A proposta do livrinho é que seja todos os dias. Mas esse pedaço especificamente, até esse pedaço estiver decorado na nossa mente. Porque essas palavras que estão aplicadas nessas duas páginas são, sem dúvida nenhuma, os 90% dos problemas que nós enfrentamos. Está nessas palavras.
Então eu sugiro para a igreja estimular inclusive os demais que hoje não vieram, que façam dessa maneira. Amém? Um abraço para os nossos irmãos queridos. Cada um dá um abraço no outro. E Dani, acho que quer falar uma Vou coisa. falar só